Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 26 de agosto, sexta-feira, está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide a seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Quando elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, começo do capítulo 25 de São Mateus, um capítulo tão importante assim para a nossa comunidade, para a nossa espiritualidade, para o nosso carisma. O Senhor conta essa parábola das 10 virgens que estavam se preparando para a celebração do casamento, estavam esperando a chegada do noivo. Aqui é uma imagem evangélica, bíblica, bela, sobre o Cristo que é apresentado como noivo. Quantos santos, e especialmente santas, ao longo da história da Igreja, rezaram com isso. Nós fomos criados para Cristo. Nossa alma foi criada para desposar Cristo. Ele é o noivo. Nós somos criados para Ele. Nós que somos membros da Igreja, esposa de Cristo, somos chamados a nos unir intimamente a Cristo, como uma esposa se une ao seu amado. Só que a gente poderia correr o risco de brincarmos com isso, ou de ficarmos encarando essa imagem de uma forma superficial, simplesmente com romantismos, com sentimentalismos. Só que isso é uma coisa muito concreta. Essa realidade de que a nossa alma foi criada para uma relação, para uma união esponsal com Cristo, é a grande realidade da nossa vida. Todos nós fomos criados para isso. Alguns vão, pela graça de Deus, chegar a essa vivência por meio do matrimônio, outros chegarão pelo celibato, ou chegarão pelo sacerdócio. Seja como for, todos nós fomos criados para chegar a esse ponto. O céu será a plenitude dessa união esponsal com Cristo. Uma união que engloba todos os irmãos, todos os santos, toda a igreja. Porque nós nos unimos a Cristo não de forma isolada, mas como membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Isso é uma coisa bela. Nós precisamos contemplar essa realidade e nos apaixonar por ela. Agora, é também uma realidade que exige ser encarada com seriedade. Nós não podemos perder tempo.
Nós temos aqui, na parábola do Evangelho de hoje, dessas 10 jovens que se preparavam para a chegada do noivo, 5 previdentes, ou seja, responsáveis, de bom senso, prudentes. E nós temos 5 imprevidentes, ou seja, descuidadas, negligentes. E aí, até então, tá tudo bem. Estão ali as previdentes, as imprevidentes, estão vivendo no mesmo lugar, como nós estamos hoje aqui, né? Hoje, entre nós, em cada casa de acolhimento, em cada grupo, em cada realidade vocacional, certamente há pessoas que nesse momento estão como pessoas previdentes e pessoas que estão como imprevidentes. E até então, as imprevidentes, muitas delas pelo menos, estão assim, entre aspas, de boa. Eu estou aqui, normal e tal. Só que perceba a irresponsabilidade diante da própria vida, a imoralidade dessa situação existencial. Uma pessoa que está simplesmente empurrando sua vida para frente. Ela tem consciência de que foi criada para ser santa? Ela tem consciência de que foi criada para Cristo? Então por que ela continua perdendo tempo sem viver essa realidade? Por que ela continua perdendo tempo se enganando ou vivendo um eu, uma identidade que não é a dela? Não é bonito ser imprevidente. Não é bonito ser irresponsável com a própria vida, com o próprio chamado, com a condição de ser resposta para os outros, pela graça de Deus e pela vontade de Deus. Não é responsável, é uma vida imoral. E aí, no fim das contas, quando o noivo vem, e o noivo virá, para cada um de nós, ele virá. Como é que ele vai nos encontrar? Ele encontrou, no caso do Evangelho de hoje, 5 que se prepararam, 5 que viveram de acordo com o chamado de acolher o esposo e participar das bodas, da festa de casamento, e outras 5 que não viveram de acordo com esse chamado. Anos atrás, eu vi uma pessoa comentando esse evangelho, e essa pessoa dizia, por que há 5 previdentes que tinham óleo? Ou seja, tinha uma luz, porque tinha o óleo que é necessário para que o pavio seja consumido, e vem a luz. Por que essas 5, elas não compartilharam o óleo com as outras? Deviam ter compartilhado, o erro foi delas. Isso aqui é um dos grandes erros de uma pessoa imprevidente. É ser irresponsável com a própria vida e sempre colocar a culpa nos outros. Eu não consegui fazer minha parte porque fulana não deu para mim uma parte do óleo dela. Não, você não foi fiel à sua vocação, ao seu chamado, àquilo que você foi criado para ser, porque você perdeu tempo. Porque enquanto você poderia estar se preparando para se consumir e com isso gerar luz e participar da plena comunhão com Cristo nas bodas, você perdeu tempo se enganando, às vezes dando risadas da boca para fora, alegrias falsas, superficiais, e não viveu o que realmente dava uma alegria, uma felicidade plena, profunda, substancial, concreta, sólida, real. Viver uma falsidade, para no fim das contas, querer colocar a culpa nos outros. Por que não fazia sentido, nessa parábola, as 5 previdentes compartilharem o seu óleo? Sobretudo porque isso aqui é uma imagem do juízo final. E no juízo final, quando nós estivermos diante do Cristo, no momento crucial da nossa existência, o sim de outras pessoas não substitui o sim que precisa ser dado por mim. Eu fui criado para ser resposta. Eu preciso dar o passo de corresponder à graça que me foi dada e viver uma vida de forma digna, voltada para Cristo, para aquilo que eu fui criado para ser. É uma imaturidade sempre colocar a culpa para os outros, ou sempre achar que os outros vão resolver meu problema. Eu preciso dar o passo. Eu preciso ser fiel ao agora. Eu preciso ser sábio
ao lidar com o tempo, que é fruto da misericórdia de Deus, que ainda espera a minha conversão. Só que assim como acontece com as 5 jovens imprevidentes do evangelho de hoje, esse tempo não é infinito. E é imoral nós deixarmos de amar como nós deveríamos amar hoje para viver uma vida superficial, com euforia que é passageira. Nós somos criados para uma felicidade eterna. Essa festa de casamento é a imagem do paraíso, de uma festa que nunca vai acabar, de uma festa que vai ser eterna. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a felicidade concreta. Não vamos mais ser irresponsáveis com a nossa própria história. Vamos ser fiéis a Cristo. Vamos ser fiéis àquilo que nós somos criados para ser. Que a graça de Deus não nos falte. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.